Olá, meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É com alegria que nos encontramos novamente. Antes de tudo, vamos buscar Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai de quem procede todas as bênçãos que recebemos, Pai. Por isso estamos diante de Ti nesta hora para Te agradecer pela bênção de mais um dia, Senhor Deus, pela bênção da liberdade de podermos abrir a Tua Palavra, ler e estudar, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, por essas bênçãos, pelo cuidado que o Senhor dispensou a cada um de nós no decorrer dessa semana. O Senhor nos abençoou, nos guardou e nos conduziu, ó Pai. Por isso somos gratos a Ti, Senhor Deus. E nesta hora, Pai, em que abrimos a Tua Palavra para o estudo, que o Senhor venha falar aos nossos corações, assim como o Senhor falou aos corações dos profetas no passado. E o Senhor continua a falar hoje, Senhor Deus. Que nós tenhamos um ouvido pronto para Te ouvir, um coração pronto para Te atender, Senhor Deus. Seja conosco no decorrer desse estudo, Pai. Que o Teu Santo Espírito seja o intermediador nesta hora, Senhor Deus. Capacita-me, ó Pai, para o estudo desta manhã, Senhor Deus. Capacita os professores que estarão ministrando a aula nesta manhã, Senhor Deus. E abençoe tantos aqueles que irão ouvir, Senhor Deus. Que encontrem guarida em seus corações, ó Pai. Obrigado, meu Pai. Fique conosco no nome de Jesus. Amém. Olha, vamos dar continuidade ao estudo que Deus fala, e Deus está falando aos profetas. Vimos Isaías semana passada e hoje nós vamos estar falando que Deus fala com o profeta Jeremias. Então, nesse breve estudo, destacamos que Deus fala a Jeremias. E ele fala sobre a sublimidade da vocação de Jeremias. Então, meu desejo é que nesse breve estudo, não somente abençoe sua vida, mas desperte o desejo de conhecer mais profundamente a mensagem que Deus fala com você. E Deus fala conosco o dia todo, o tempo todo. Então, que nós tenhamos esse desejo de ouvir mais, ouvir a Deus a todo instante. Então, nós vamos tratar somente da sublimidade da vocação de Jeremias. Sublimidade e vocação é a força em que se vive o amor que se serve. Essa é uma vocação a qual ninguém pode renunciar. Toda pessoa recebe de Deus uma missão e nós temos que executar essa missão. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que o homem se sente de qualquer modo atraído por Deus para uma vocação ou uma missão. Porque Deus tem uma vocação, uma missão, ou uma missão para cada um de nós. Então nós temos que estar com o ouvido para ouvir o que Deus fala para nós. É sempre muito bonito conhecer diferentes histórias vocacionais, porque elas nos falam fundamentalmente da história de Deus com uma pessoa concreta. E não existe nada mais bonito que contemplar como Deus vai trabalhando com muito amor em cada alma, conduzindo-a por seus caminhos e fazendo amadurecer para responder o seu chamado. Cada história é diferente, já que cada pessoa é única. Mas é comum que escutamos falar sobre as famosas dúvidas vocacionais. E é uma realidade que muitos precisam lidar quando enfrentamos um desafio de responder ao chamado do Senhor. Mas eu não sei qual é o meu chamado. Ouça. Deus chama as pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em idades diferentes para o ministério. Então é a soberania de Deus em ação. Como é que Deus chamou Jeremias? Jeremias estava dentro do ventre da mãe dele quando Deus o chamou.
Como é que Deus chamou Isaías? Nós vimos semana passada. Foi num momento de crise nacional. Pedro foi chamado depois de casado. Paulo foi chamado quando perseguia a igreja. Então é a soberania de Deus a chamar as pessoas. Quando eu não sei. Cabe a nós estarmos nos ouvidos atentos para o chamamento. Porque o nosso chamamento não é terreno, ele é celestial. E a nossa vantagem, a nossa motivação não está em vantagens humanas, mas em cumprir o propósito divino. E assim Deus vai falando e vai nos chamando para o ministério. Como nessa manhã vou falar um pouquinho sobre Jeremias, então vou falar um pouquinho sobre a vida dele. Foi um profeta que viveu um tempo muito difícil e angustiante. Após o reinado próspero de Davi e Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois. O reino do norte, com 10 tribos, continua a ser chamado de Israel. Já o reino do sul, apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, foi denominado simplesmente como Judá. E esse período é caracterizado pelo distanciamento de Deus, pela proliferação da idolatria por reis que, na sua maioria, desviaram-se totalmente da vontade de Deus. Como consequência, ambos os reinos sofreram nas mãos dos seus inimigos e acabaram sofrendo o exílio. O reino do norte foi o primeiro a cair, lá no ano 722 a.C. Judá durou um pouquinho mais, até o ano de 586 a.C. E foi exatamente nesses 2 exílios que Jeremias foi levantado para pregar a mensagem, focado principalmente no arrependimento. Não foi fácil a vida de Jeremias. Ele pregou em Judá, no Reino do Sul, e na sua capital, Jerusalém. Foi em Anatote, que é a terra natal dele, Jerusalém, Ramá e Egito. Mas veja, ele sofreu dores e sofrimentos na vida dele. Jeremias 37, ele foi lançado na prisão. No 38, ele foi lançado numa cisterna. No 43, ele foi levado contra sua vontade para o Egito. Jeremias 11, 19 a 21, ele foi rejeitado pelos seus vizinhos. Jeremias 12, 6, ele foi rejeitado por sua família. Jeremias 21 e 2, ele foi rejeitado pelos sacerdotes. Jeremias 26, 8, foi rejeitado pelo seu público. Jeremias 36, de 23 a 26, ele foi rejeitado pelos reis. E foi rejeitado por quê? Porque pregar a palavra arrependimento. Então a escolha divina não é fundamentada no mérito, mas na graça. E pela graça Jeremias sofreu. Jeremias era uma criança quando foi chamado, ele não sabia falar. Foi Deus quem colocou a sua palavra em sua boca. Jonas era um homem que tinha dificuldade em perdoar os inimigos. Jonas não queria saber de perdoar os inimigos. E Deus o chamou e enviou para fazer a sua obra, mas contra a sua vontade. Mas Deus o levou. Paulo se considerava o menor dos apóstolos, o menor dos santos, o maior dos pecadores, mas Deus o colocou no lugar de honra na história da igreja. Então a nossa escolha para o serviço e para a salvação não é fundamentada em méritos, mas na graça. Jeremias foi filho de Euquias. Euquias era sacerdote e nasceu na cidade de Anatote, no território de Benjamim.
Isso ocorreu aproximadamente no ano em 650 a.C., no final do reinado de Manassés de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente mais ou menos 3, 4 quilômetros de distância de Jerusalém. Ali ele cresceu em um lar temente e obediente a Deus. Ele foi instruído na lei do Senhor. Recebeu também profundo conhecimento das profecias dos profetas anteriores, como Isaías, Amós, Oséias. Se a situação interna em Judá era lamentável por conta do declínio religioso e do paganismo que se espalhava pela nação, o ambiente internacional também era bastante movimentado. Havia um clima de constante tensão envolvendo os assírios, os egípcios e os babilônicos. Esse era o cenário em que Jeremias passou seus primeiros anos. Diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias alegou ser incapaz de desempenhar tal tarefa, pois não passava de um menino. Poxa vida, desculpa, todo mundo tem, nós temos. Sempre queremos empurrar. Mas, curiosamente, essa mesma objeção foi feita por Moisés quando Deus o chamou. O rei Salomão também fez uma observação semelhante quando assumiu o trono de Israel. Mas a objeção inexperiente de Jeremias não foi problema para Deus. Quando Deus chama, não tem como dar desculpa. Não tem como passar adiante, passar para o outro. O que Deus falou para Jeremias? Não temas, Jeremias 1:8. Deus avisou o profeta que ele deveria falar tudo o que lhe fosse ordenado, mas também prometeu que estaria com ele durante os terríveis anos de aflição que se aproximavam. Não tenhamos medo de atender o chamado. Deus estará conosco, estará colocando palavras na nossa boca quando você se dispõe. O ministério do profeta Jeremias exerceu em um período de pelo menos 40 anos. Isso significa que sua chamada para o ministério profético ocorreu entre o ano 627 ou 626 a.C. E o profeta Jeremias continuou profetizando até pouco tempo depois da queda de Jerusalém, em 587 a.C. Assim ele profetizou durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá: Josias, Jeocás, Joaquim e Zedequias. Não dê desculpa. Deus nos conhece profundamente. Não temos como se desculpar. Veja o caso de Jeremias 1:5, ele fala lá: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Mesmo quando éramos ainda informes, o Senhor nos conhece e já tem algo preparado para nós, conforme a vontade dele. O Senhor busca os corações abertos, convertidos, para a vontade dele seja realizada em nossas vidas. Deixe o Espírito Santo agir em você e em mim. Deus estará conosco, nos conduzindo, nos guiando para a nossa missão. A gente fala muito dos profetas, um foi chamado casado, o outro não foi, mas Jeremias não foi casado. Devido às urgências do tempo, das tormentas que se avizinhavam, o Senhor ordenou, está lá em Jeremias 16, 2 e 3. Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos e nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar,
acerca das mães que tiveram seus pais e que geraram nesta terra. Esse chamamento de Jeremias, Deus não lhe permitiu que ele casasse. Outra coisa, o Senhor não se importa com a idade ou capacidade. Então nós não temos desculpa para alegar. Disse eu, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou menino, porque tudo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias 1, 6 e 7. Às vezes você pode questionar, mas eu não sei falar direito em público, eu sou jovem, poucas pessoas vão me ouvir. Não se esqueça que o Senhor disse para Jeremias, a todos que ele enviar, e tudo quando mandar falarás, só basta aceitar o desafio. Observe que o Senhor escolheu para serem seus discípulos homens de diversas profissões, como médicos, pescadores, até coletores de impostos. O Senhor não se importa com o status ou aparência, Ele se importa com o seu coração. Durante a infância e a juventude, Jeremias, na época, foi marcada por revoltas políticas e uma tentativa geral de abandonar a fé. Ele tinha tudo para abandonar a fé. Porém, ele teve contato com a religião e cresceu em uma casa temente e obediente a Deus, recebendo bastante conhecimento. Então, seu ministério rendeu perseguições, zombarias e prisões, pois suas palavras iam de encontro à lei. Mesmo assim, ele peregrinava, ele pregava o arrependimento. Escolhido no ventre da sua mãe, o profeta deveria ser a voz de Deus no meio de uma geração que não queria dar ouvidos a Deus. Ainda criança, ao ouvir o chamado, o profeta se sente incapaz de realizar, como a maioria de nós. Contudo, o Senhor Deus que chama é o mesmo que capacita e promete que estará com o seu servo. Assim é conosco. Normalmente o Senhor nos chama para realizar tarefas muito maiores do que nós. E é nisto que a sua glória é revelada. Se o poder de Deus está conosco, somos capazes de realizar qualquer feito, não importa qual é o seu tamanho. Ele te chamou, ele vai te capacitar. O problema maior também hoje, com essa política do politicamente correto, tem atrapalhado muito. Uma das coisas que eu vejo muito nisso, você tem cuidado mais da sua aparência ou do seu coração? Politicamente correto. Mas a palavra de Deus, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor, Jeremias 1:8. Nada, nem ninguém pode nos ameaçar. Você acredita nisso? As dificuldades diárias nos cegam frente ao nosso Deus. As coisas do mundo estão nos cegando diante de Deus. Mas precisamos ter isso em nosso coração. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo, vou segurá-lo firmemente com a minha mão de justiça. Pois eu, Senhor, seu Deus, seguro a sua mão direita, sou aquele que lhe diz, não tenha medo, eu ajudarei. Isaías 41, 8 a 13. É a promessa de Deus que Ele está conosco quando Ele nos chama. Você acredita que o Senhor pode te fortalecer e te ajudar segurando firmemente na sua mão? Creia nisso, meu irmão. O Senhor acalma a tempestade, mas também nos leva para o outro lado do rio, nos leva para um lugar mais seguro. Confie no Senhor.
Jeremias 1,17 diz assim: Tu, pois, cinges os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante dele, para que eu não te envergonhe diante deles. Jeremias não era um populista e nem popular. Não era obcecado por índice de aceitação. Seu objetivo era agradar o Senhor. E nós, com essa politicamente correto, deixamos de falar a verdade para sermos politicamente corretos diante dos homens. Confie no Senhor frente às provas. Não se espante quando tudo parecer que não tem sentido, para que a nossa fé não seja duvidosa ou motivo de vergonha. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Como está a sua confiança no Senhor? Que a nossa confiança, assim como a de Jeremias, que foi ensinado e moldado para permitir o mover do Espírito Santo em nossa vida, porque a missão do homem de Deus é inegociável. Somos chamados para cuidar dos interesses do Todo-Poderoso e proclamar com isenção e coragem a sua palavra. A missão que nós recebemos é inegociável. Tenha confiança. Coloque-se no lugar de Jeremias e veja a missão que Deus tem para você. Jeremias era jovem quando Deus disse que já conhecia desde seu ventre materno. Claro que ontem e hoje nós, jovens, anciões, não deixamos de questionar um pouco a Deus antes de entregar totalmente o que Ele quer de nós. Quando Deus chamou Jeremias, na hora ele quis dizer assim: eu queria sair, queria dar o fora dessa fria. Mas isso que a gente faz também quando Deus nos chama. Jeremias ainda alegou: Senhor, eu não sei falar, eu sou jovem, eu sou velho, eu não tenho conhecimento total para falar. Mas Jesus vai nos falar assim: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Nos momentos de dificuldade, Jeremias declarou-se ser seduzido por Deus. Ele viu a mão de Deus na sua vida, nos momentos de dificuldade. Por isso ele teve a ousadia de pregar e cumprir a sua missão. Deus espera que nós sejamos corajosos. Coragem era tudo que Jeremias precisava como profeta na vida. Seu povo, em certo momento, odiou, mas ele teve coragem, muita coragem. Irrevogavelmente, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas esse propósito pode vir com lágrimas e dor, mas Ele estará com você. Sem coragem, desistiremos na metade do caminho. Mas com coragem, confiança no Senhor, cumpriremos o propósito definido por Deus. O convite de Deus a nós hoje é que entendamos que nós somos abençoados a consagrar nossa vida a Ele. E assim, corramos com alegria para a sua presença. Mesmo sob as mais duras condições, Jeremias cumpriu fielmente seu ministério. Falou a palavra de Deus, combateu as iniquidades e conclamou a nação ao arrependimento. Em nenhum momento recuou. E nós estamos vendo as barbáries que estão falando aí e nós estamos quietos. Jeremias mostrou-se em tudo um autêntico homem de Deus. E o exemplo de Jeremias inspire a presente geração, a nós também, a ter um compromisso mais firme com a palavra de Deus. Oremos para que o Senhor levante homens como Jeremias, que não se amedronte diante dos adversários. Homem que não esteja preocupado com a popularidade, e sim agradar a Cristo, nosso Salvador e Senhor, que se entregou por nós.
Melhor ainda é poder anunciar e ser usado por Deus. Muitos estão procurando entender o significado da vida. Afinal, o que pode nos dar um senso de valor e propósito? O que dá sentido à nossa vida? Ser usado por Deus, sentir a sua presença, a sua unção e perceber que Deus está abençoando nossas vidas e vidas por nosso intermédio. Certamente não há nada melhor do que isso. Então declare: eu quero ser usado por Deus. Então ouça o que Deus fala. Quem tem ouvidos, ouça Deus. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3 e 4. Essa era a mensagem que eu tinha para vocês, encorajamento em cumprir o chamado, porque Deus fala conosco todos os dias. Quem tem ouvidos, ouça. E é o que nós estamos precisando, é o que o mundo está precisando, é ouvir a Deus. O mundo está se distanciando de Deus cada vez mais. As coisas horríveis acontecendo, porque o povo está se distanciando de Deus, como foi no tempo de Jeremias. E nós somos profetas de Deus hoje. Nós temos essa incumbência de pregar a palavra. Nós somos chamados para isso. E Deus nos ajude. E Ele tem nos ajudado, tem suprido muito mais do que merecemos. Então sigamos adiante, com perseverança, com fé e com coragem. Que Deus abençoe você, meu irmão. Fique com Ele. Que o Espírito Santo complete em seu coração nesta manhã essa palavra de encorajamento, baseado no chamamento do profeta Jeremias. Um abraço. Até a próxima semana. Fique com Deus.